Sejam a, b e c números reais, tais que as expressões x à quarta mais ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais 1 e x à quarta mais 2ax ao cubo mais 2bx quadrado mais 2cx mais 1 são ambas quadrados perfeitos. Qual é o valor de módulo de a mais módulo de b mais módulo de c? Então já vou adiantar para vocês aqui que a resposta que eu encontrei para essa questão não está dentre as alternativas, ou seja, vai ser uma resposta F aqui. E aí queria que vocês prestassem bastante atenção e tentassem encontrar se tem algum erro na minha solução ou se de fato o gabarito dessa questão está errado aqui. Então nota o seguinte, ele te dá aqui que esses a, b e c são números reais e eles são aqui os coeficientes dos polinômios. A gente tem dois polinômios de grau 4. Esse primeiro aqui tem a, b e c nos coeficientes aqui, envolvendo x. E o segundo tem 2a, 2b e 2c. Além disso, ele está dizendo que ambas as expressões são quadrados perfeitos. Então, o que eu vou querer fazer aqui é escrever esse polinômio, que é um x à quarta, como um quadrado perfeito. Então, a ideia é a seguinte, escrever ele como um x ao quadrado, mais alguma coisa, e depois elevar ao quadrado. Porque quando a gente fizer aqui o quadrado da soma, vai aparecer x à quarta, e depois mais um monte de coisa que a gente quer fazer que fique igual a ax ao cubo mais bx quadrado, até o final ali. Então, o que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, a gente vai colocar um u, só que se a gente colocar uma constante, é claro que não vai aparecer o termo do x ao cubo. Se a gente fizer x ao quadrado mais um b, por exemplo, elevado ao quadrado, isso vai dar quanto? Vai dar x à quarta mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então 2x quadrado b, mais b ao quadrado. Então você vê que aparece apenas termos aqui com potências pares de x. E a gente quer fazer aparecer as potências ímpares. Então o que eu vou colocar aqui é um u vezes x, onde u é uma constante aqui, um número real. E também vou colocar mais 1. Então, vou colocar esse termo aqui. Uma soma de dois termos, onde esse segundo depende de x, é um ux mais 1. Por que 1? Porque eu quero que apareça lá no polinômio também o termo constante igual a 1 no final. Então, vamos calcular aqui quanto dá esse quadrado. É um quadrado de uma soma, então vai ficar quadrado do primeiro, vai dar x à quarta. X ao quadrado é x à quarta. Mais duas vezes o primeiro, que é x quadrado, vezes o segundo, que é ux mais 1. Mais o quadrado do segundo, que também é uma soma. Então, é o quadrado do ux mais 1. Vai ser o quadrado x quadrado mais 2ux mais 1. Agora, vamos agrupar aqui tudo que tem x ao cubo, tudo que tem x quadrado, para ficar na forma de um polinômio. Então, vai ficar x à quarta, é o único que tem potência quarta. Aí, quem que vai ter potência de x ao cubo? Vai ser quando eu multiplicar aqui o x ao quadrado pelo ux, o primeiro termo aqui dentro do parênteses. Então, vai ficar 2x quadrado vezes ux. Então, é 2 vezes u, e aí x quadrado vezes x dá x ao cubo. E esse é o único termo que vai ter x ao cubo. Aí vai ter quais termos que tem x quadrado? Vai ter esse daqui, onde tem 2x quadrado que multiplica também o 1 dentro do parênteses, então é 2x quadrado apenas. Então vai ter um 2. Aí vai ter, já tem ali o u, então é mais u quadrado, na verdade, que acompanha o x quadrado. Então esse é exatamente o termo que vai acompanhar o x ao quadrado. Vai ser 2 mais u quadrado. E quem que acompanha o x? Tem o 2ux ali, então é mais 2ux, mais 1. Aí a gente chegou aqui numa fórmula, um polinômio de grau 4. Então, a gente quer que aquele nosso polinômio inicial, x à quarta mais ax ao cubo mais bx quadrado, assim por diante, seja igual a esse daqui. Porque a gente sabe que esse polinômio dado tem que ser um quadrado perfeito. Então, eu quero que ele seja igual a esse quadrado que a gente escreveu aqui. Agora, o que acontece se a gente igualar os polinômios? A gente sabe que os coeficientes têm que ser iguais. Então, esse a, que acompanha o x ao cubo, tem que ser igual a 2u. Então, a gente vai ter 2u igual a a. O b, que acompanha o x quadrado, tem que ser igual a 2 mais u quadrado. Então, b é igual a 2 mais u quadrado. E o c, que acompanha o x, tem que ser igual a 2u. No nosso polinômio aqui, a gente conclui que c é igual a 2u, que é o termo que acompanha o x. E aí, 1 igual a 1, que já está aparecendo aqui, e x à quarta igual a x à quarta. Então, daqui a gente já tirou uma informação boa, que o a tem que ser igual a c, porque ambos são iguais a 2u. Então, você vê aqui na primeira aqui, 2u é igual a a, e aqui na última, 2u é igual a c. Então, a é igual a c, e o b está dependendo aqui de u quadrado. E aí, eu vou querer fazer a mesmíssima coisa para o segundo polinômio, porque ele te deu que os dois aqui têm que ser quadrados perfeitos. Então, esse que tem 2ax ao cubo mais 2bx quadrado também tem que ser um quadrado perfeito. Aí imagina que a gente fizesse a mesma conta aqui, só que agora pegando um x ao quadrado mais v vezes x mais 1, então esses dois termos aqui, ao quadrado. É exatamente igual ao que a gente fez antes, só que trocando o u por v, porque agora vai ser um outro quadrado, né? Já que agora os coeficientes aqui vão ser diferentes, eu não posso pegar o mesmo u.
Mas se você desenvolver, vai dar exatamente a mesma expressão que a gente obteve aqui, trocando u por v. Ou seja, vai aparecer x elevado à quarta mais 2v x ao cubo mais 2 mais v quadrado x ao quadrado mais 2vx mais 1. E aí, de novo, eu vou querer igualar essa expressão que a gente encontrou aqui, que é um quadrado perfeito, com o nosso polinômio inicial. Então, o coeficiente lá que acompanha o x ao cubo é o 2a. Então, o 2a vai ser igual a 2v. Daqui a gente tira que v é igual a a. Então, no nosso primeiro lá, a gente tem que o 2u é igual a a, e aqui a gente tem que v é igual a a. E olhando para o coeficiente do x quadrado, a gente tem que 2b. 2b vai ter que ser igual a esse 2 mais v quadrado. E, olhando para o c, a gente tem aqui 2c, que acompanha o x, e aqui 2v, que acompanha o x. Então, chegou na mesma conclusão que antes. O 2v tem que ser igual ao c, a 2c, desculpa. Então, v é igual a c. Então, chegou na mesma conclusão de antes, que o a é igual a c, porque ambos são iguais a v. E o que a gente vai comparar nesse monte de equações aqui vai ser as equações que a gente tem para o b. Então, nessa primeira aqui eu não escrevi, mas a gente descobriu que o b é igual a 2 mais u quadrado, e o u a gente pode isolar aqui na primeira. Então, por exemplo, o u é igual a a sobre 2. Então, a gente pode colocar tudo dependendo aqui do a. Então, se o b é 2 mais u quadrado, o b é o mesmo que... b vai ser igual a quanto? 2 mais esse a sobre 2 ao quadrado. Então, é a sobre 2 ao quadrado, que é a quadrado sobre 4. Então, b é igual a 2 mais a quadrado sobre 4. E nessa equação aqui que a gente encontrou para o 2b, a gente tem 2b igual a 2 mais v quadrado. E o v é igual a também. Então, a gente tem que 2b é igual a 2 mais v quadrado. V é o mesmo que a da primeira equação aqui. Então, a gente pode substituir. Então, fica a ao quadrado. Então, agora a gente pode escrever o seguinte. O 2 mais a quadrado é igual a 2 vezes b. É essa equação aqui de baixo. E agora a gente substitui o b que a gente encontrou lá em cima. Então, é igual a 2 vezes... Quanto vale o b na nossa equação aqui? Na nossa primeira equação que a gente encontrou para o b. É 2 mais a quadrado sobre 4. Então, para substituir aqui, fica 2 mais a quadrado sobre 4. E agora sim a gente tem uma equação aqui que dá para encontrar o valor de a. A gente tem 2 mais a quadrado igual essa expressão na direita. Então, a gente pode fazer 2 mais a quadrado igual a quanto? 2 que multiplica 2 dá 4, mais 2 que multiplica a quadrado sobre 4, vai dar a quadrado sobre 2. Agora, isolando aqui o a quadrado, a gente pode passar esse a quadrado sobre 2 para a esquerda, vai ficar a quadrado menos a quadrado sobre 2 igual a 4 menos 2, passando 2 para a direita. Então, 4 menos 2, que dá 2. Aí, a quadrado menos meio de a quadrado dá meio de a quadrado, igual a 2. Portanto, aqui sai que a quadrado é igual a 4. E isso implica para a gente que o a é mais ou menos 2. Mas, na verdade, a gente quer saber o valor do módulo de a. Então, se tirar a raiz aqui do a quadrado, vai ficar exatamente módulo de a igual a raiz de 4, que é 2. Então, de fato, agora a gente encontra aqui quem são os valores de módulo de a, módulo de b e módulo de c. A gente encontrou módulo de a igual a 2. Aí, lembra que a gente sabia que o a é igual a c. Então, vai valer a mesma coisa. Módulo de c também vai ser igual a 2, porque o a é igual a c. E o b está dado aqui em função de a. Se você olhar lá na primeira equação, você vê aqui que o b é exatamente 2 mais a quadrado sobre 4. A gente acabou de encontrar que o a quadrado é igual a 4. Então, o b vai ser 2 mais 4 sobre 4, que é 1. Então, vale 3. Portanto, o b vale 3, o módulo dele também vai valer 3. E a gente vai ter módulo de b igual a 3. Portanto, quanto que vai dar essa soma aqui? Módulo de a mais módulo de b mais módulo de c. 2 mais 2, que dá 4, mais 3, que dá 7. Portanto, a resposta aqui é letra F, 7. E por isso que eu falei que eu não encontrei nenhuma das alternativas que foram dadas. Na verdade, minha resposta aqui deu 7. E você pode ver que, se você substituir, de fato, a gente encontrou, como eu falei, que a quadrado é igual a 4, então a poderia ser mais ou menos 2. Mas se você pegar o positivo aqui, a igual a 2, c é igual a a, então é 2 também, e b é igual a 3. Se você colocar esses coeficientes aqui nos polinômios, você vai ver que dá certinho o quadrado desses polinômios que eu escrevi aqui. E sempre, se você aplicar em números inteiros, vai te dar aqui quadrados perfeitos. Então, caso você encontre aqui algum erro ou tenha uma solução alternativa para essa questão, deixe aí nos comentários.